por empregado? De jeito nenhum. Já tivemos num programa aqui falando de aviso prévio. E eu lembro que falei para vocês que um dos caráteres preponderantes do aviso prévio é a surpresa na ruptura contratual. Quando uma parte surpreende a outra rompendo o contrato, ela deve avisá-la previamente. Ora, doutores, os contratos por prazo certo não há surpresa na ruptura contratual. Portanto, não há aviso prévio. Em regra, temos uma exceção para o contrato de experiência trazida pela súmula 163 quando ele é rescindido antecipadamente. Só nos contratos de experiência, que como nós vamos ver é um tipo de contrato por prazo determinado, pode caber aviso prévio. Súmula 163, mas em regra não há aviso prévio. Segundo, doutores, além de não ter aviso prévio em regra, não há que se falar também na multa de 40% do fundo de garantia. Quer dizer, né? 40% que o empregado recebe, porque tem mais 10% que o empregador paga, mas que não vão para o empregado, vão para o próprio fundo de garantia. Ora, por que não tem essa multa? Doutores, multa é sinônimo de sanção. Essa multa de 40% do fundo de garantia é uma sanção imposta ao empregador que rompe o contrato de trabalho sem justa causa. Nesse caso, não foi o empregador que rompeu o contrato de trabalho sem justa causa. As partes já pactuaram que o contrato será por prazo certo. E terceiro, também em regra, não tem se admitido nenhum tipo de estabilidade nesses contratos. Nenhum tipo de estabilidade. Tema esse que já foi objeto de um programa nosso aqui também. Nenhum tipo de estabilidade. Ora, se eu tenho um tipo de contrato onde o empregador, em regra, não dá aviso prévio, onde o empregador não paga a multa do fundo de garantia e onde o empregador não corre o risco de ter algo que ele odeia, vamos ser sinceros, que é empregado estável, esse contrato é melhor para o empregador do que para o empregado. O legislador já sabia disso. E é por isso que lá no artigo 443 ele estabeleceu um parágrafo 2º que fala o seguinte: os contratos por prazo determinado só serão válidos em se tratando. E ele estabelece 3 alíneas. Alíneas A, B e C. As alíneas A, B e C estabelecem, doutores, as 3 únicas hipóteses de pactuação de contrato por prazo determinado pela CLT. A linha A. A linha A fala: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. O que é isso? O serviço transitório. Sabe quando a empresa está trabalhando normalmente, aí ela recebe uma encomenda grande de um cliente, e aí esse cliente fala: olha, mas eu só vou te contratar se você me entregar isso em 6 meses. A empresa pensa: pô, eu preciso suprir essa demanda nova, preciso contratar mais empregados. Mas como eu tenho que entregar daqui 6 meses, depois desses 6 meses eu vou fazer o que com esses caras? Já projeta por qual período de tempo precisaria utilizar e faz o contrato por prazo determinado. É esse o contrato da linha A do parágrafo 2º do artigo 443 da CLT. A linha B. A linha B fala de atividades empresariais de caráter transitório. Atividades empresariais de caráter transitório. Aí é um pouquinho diferente. Na linha A empresa está lá aberta o ano inteiro e recebe uma encomenda, tem um aumento de produção, um acréscimo de serviço. Na linha B, não. Na linha B, a própria empresa abre em determinadas épocas do ano. Normalmente são empresas que vendem produtos sazonais, produtos de épocas específicas do ano. Por exemplo, tem uma loja perto da minha casa que vende ovos de Páscoa. Faz até fila na rua aqui onde eu moro, aqui em São Paulo, perto da rua de onde eu moro, para comprar os ovos de Páscoa dessa loja. São bons mesmo, por sinal, viu? Mas eles fazem uma fila danada na rua. Mas veja, ela só abre em época de Páscoa. Não seria justo eu fazer com que este empregador que abre 2 vezes por ano, 2 meses por ano, contratar empregado o ano inteiro para pagar, para ele trabalhar 2 vezes por ano? Pô, não seria justo, gente. Lojas que abrem perto do Natal, que vendem produtos respectivos, lojas que vendem fogos de artifício, que abrem perto de festa junina, de final de ano, e assim por diante. Friso, esses 2 tipos de contratos, das alíneas A e B, do parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, podem ser pactuados por no máximo 2 anos. O artigo 445 da CLT fala que esses 2 tipos de contrato,
daquela empresa que aumenta a sua produção e daquela outra empresa que só abre em determinadas épocas do ano, só pode contratar empregado por no máximo 2 anos. O 445 também traz uma observação. E ele fala assim: o limite máximo desses contratos é de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Ah, legal, André. O limite máximo desses 2 primeiros contratos, então, é de 2 anos. Mas que raio é essa regra do 451, meu amigo? O artigo 451 da CLT impõe uma possibilidade de prorrogação dos contratos por prazo determinado uma única vez. Pode prorrogar o contrato uma única vez. Opa, André, então peraí. Se eu posso pactuar por 2 anos e prorrogar uma única vez, eu posso pactuar por mais 2, prorrogar mais uma vez, chegando até um limite de 4. Não pode não. Tínhamos até laboralistas que tinham esse pensamento mesmo. O saudoso Valentim Carrion, por exemplo, até hoje na CLT dele, fala-se justamente isso, que pode chegar a 4 anos, mas o TST já se manifestou isso. O limite máximo é de 2 anos. Ué, André, mas você não acabou de dizer que pode prorrogar uma vez? Pode, mas não pode estourar 2 anos. Pode se prorrogar uma vez sim, mas sem estourar o limite máximo de 2 anos. Eu posso fazer um contrato por 1 ano, prorrogar por mais 6 meses, prorrogar por 1 ano e meio, 1 ano e meio, prorrogar por 6 meses. E se eu já fiz de 2 anos? Já era, meu amigo. Esse é o meu limite máximo, eu não posso estourar 2 anos. Joia? Beleza? E o contrato da linha C é, sem dúvida nenhuma, o mais famoso dos nossos contratos por prazo determinado, doutores. Por que o mais famoso? Porque é o mais rotineiro, é o mais comum, que é o contrato de experiência. Sempre falo que dá para a gente resumir o que é contrato de experiência numa palavrinha só. Teste. Contrato de experiência é um teste. Para que você contrata um empregado e o expõe a título de experiência? Para ver se ele tem aptidão para o serviço. É um tipo de contrato por prazo determinado também, mas o seu limite máximo muda. Porque o limite máximo do contrato de experiência, doutores, é de 90 dias. Limite máximo do contrato de experiência é de 90 dias. A regra da prorrogação é idêntica. Como assim, André, a regra da prorrogação é idêntica? Ué, lá nos outros eu não posso prorrogar uma vez sem estourar 2 anos? Esse eu posso prorrogar uma vez sem estourar 90 dias. 45, 45 e assim por diante. Joia? É claro também, doutores, que não adiantaria nada eu fazer um contrato por 1 ano, prorrogar por mais 1, acaba o segundo ano hoje, eu não posso mais prorrogar. Mas aí eu chego para o meu empregado e falo assim, ó, legal, acabou o contrato, a gente não pode mais prorrogar, mas amanhã a gente pactua novo contrato por mais 2 anos. Não ia adiantar nada. Mas o legislador pensou nisso. E ele estabelece um lapso de tempo entre um contrato por prazo determinado e outro contrato por prazo determinado. E qual é esse lapso de tempo? 6 meses. Entre um contrato por prazo determinado e outro por prazo determinado, tem que haver um lapso de tempo de 6 meses. André, mas e se o empregador rescindir o contrato antes da data final já ajustada? Doutores, se o contrato não contiver cláusula assecuratória, dando a possibilidade do empregador fazer isso, ele deverá ao empregado uma indenização pertinente à metade do que o empregado deveria receber até o final do contrato. Perfeito? Rescindiu o contrato, paga ao empregado uma indenização equivalente à metade do que o empregado deveria receber até o final do contrato. E se o empregado quiser rescindir o contrato por prazo certo antes da data final, também deve uma indenização até o limite a que ele próprio empregado teria direito em condições idênticas, mas somente se o empregador comprovar que ele lhe deu prejuízo. Tá? Só se o empregador comprovar que o empregado lhe deu prejuízo. O acesso a novo ofício ou profissão é constitucional. Eu não posso impedir que o meu empregado vai trabalhar em outro lugar. Mas se ele me deu prejuízo, ele tem que me indenizar. Até o limite a que ele próprio teria direito em condições idênticas. Desde que ele rescinda o contrato de trabalho por vontade própria. Perfeito? Joia? Tranquilos? Ótimo? Bom, doutores, é claro que nós não estamos falando aqui
do único contrato de trabalho existente, né?